Olá, meus alunos do 8º ano do CSCP. Hoje nós vamos falar sobre a nossa iniciação do assunto do trimestre. O assunto do nosso trimestre é Revolução Industrial. E hoje eu vou estar fazendo esse vídeo para vocês pegarem aí o fio do que foi mais ou menos a Revolução Industrial. Então eu fiz um esqueminha e separei aqui as principais características e os fatores para o país que criou a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ser tão pioneiro nisso. Vamos lá com a pró? O que é a Revolução Industrial? A Revolução Industrial nada mais é do que um conjunto de transformações que foi caracterizada pela mecanização, pela criação de indústrias, pela mão de obra dos operários e pela criação de máquinas. Então, eu dividi da seguinte forma. A Revolução Industrial, como nós sabemos, foi criada na Inglaterra. Vamos ver por que a Inglaterra criou a Revolução Industrial e foi a pioneira, o país pioneiro, ou seja, o primeiro país a ter a ideia dessa revolução de máquinas, certo? O primeiro fator que eu coloquei aqui é o capital. Já entendemos aqui no 8º ano que capital significa dinheiro. Então, a Inglaterra estava num momento favorável para o capitalismo. A Inglaterra tinha dinheiro, né, para poder dar início a uma caracterização de mecanização, certo? Por quê? Pelas explorações de colônias, pelas viagens marítimas, né? E pela força do parlamentarismo, que era a burguesia naquela época. A ética protestante. Vamos lembrar ética protestante, o que significa isso? Quando a gente fala protestante hoje, a gente nos remete à religião. E era assim na Inglaterra também. Vamos lembrar, século XVIII, fazer o que eu peço para vocês fazerem, fechar os olhos. Século XVIII, Igreja Católica, Igreja Protestante, Lutero. E o que eles pregavam? Que quanto mais dinheiro, melhor. Então, era aquela pregação de acumulação de dinheiro. Lembra que a Igreja Católica vendia pedaços do céu, né? Pedaços do paraíso para os seus fiéis? Pronto. Terceiro lugar, eu citei aqui matérias-primas. O que é isso, matérias-primas? São as matérias-primas pioneiras para a criação das indústrias. Quais são elas? Ferro, carvão mineral e a mão de obra. Essas três matérias-primas a Inglaterra tinha para dar e vender, né? Dentro dessa mão de obra, vamos lembrar da dinastia, né, da Rainha Elizabeth, que expulsou os camponeses do seu lugar de nascimento, onde os camponeses nasceram, se firmaram, pediu, implorou, exigiu documentos que comprovassem que os camponeses estavam ali, aquelas terras pertenciam. Claro que os camponeses não obtinham esse documento, porque foram conquistados, né, de pai para pai, de filho para pai, de pai para filho, de avô para neto e etc. E agora foram expulsos pela Rainha Elizabeth e quem tomou conta, né, dali do território dos camponeses foram os burgueses, que eram aliados da coroa no parlamentarismo, lembram? Então, o que é que os camponeses tiveram que fazer? Correr para as cidades e vender o que eles tinham, a mão de obra deles, né? Muitas vezes por valores simplórios, tá? Vamos lembrar disso. Então, o quarto ponto que eu coloquei aqui é a burguesia no poder. Vamos lembrar que a Rainha Elizabeth era a rainha, existia uma monarquia ali na Inglaterra, mas quem tomava as decisões da Inglaterra era o parlamentarismo. Isso era até uma lei lá. Quem fazia parte do parlamentarismo? Os burgueses. Vamos pensar como se fossem aqui no Brasil e que o presidente tem o poder de decisão, mas antes os projetos têm que passar pela Câmara de Deputados, de senadores e de vereadores. Então, na Inglaterra, os projetos tinham que passar nas mãos dos parlamentares, que eram, em sua maioria, os burgueses, os ricos, os donos de fábricas, os que estavam ali começando a se interessar pela Revolução Industrial, certo? Por último, eu coloquei a supremacia naval. Nessa época, século XVIII, a Inglaterra era a rainha marítima, né? A Inglaterra era
foi ali a grande exploradora de colônias. Eles saqueavam outras navegações, inclusive as portuguesas, né? Eles deram aval para os piratas não serem os piratas, né, gente, que eram os navegantes que saqueavam outras navegações. Eles davam um aval, um documento permitindo aquele ato para que fossem roubados as matérias-primas, as explorações, as especiarias dos portugueses e dos espanhóis. Então vamos lembrar que a Inglaterra estava no seu auge, né, no seu auge supremo das navegações marítimas. Então esses 5 fatores foram muito importantes para a Inglaterra ser o primeiro país a desenvolver uma mecanização, certo? Que foi que deu origem à Revolução Industrial. Depois da gente entender por que a Inglaterra, a gente vai entender as características dessa primeira Revolução Industrial. Eu listei aqui 6 características. A primeira delas, de novo, as matérias-primas: ferro, carvão e algodão. As grandes estrelas, os grandes ouros dessa mecanização da indústria são as matérias-primas, né? Porque com o ferro vinham ali as máquinas, com o carvão vinha o movimento das máquinas e com o algodão, que era uma matéria-prima lá atrás, que os camponeses já cultivavam, né? Com a lã e com a exploração de colônias africanas também. A Inglaterra se firmou nessas 3 matérias-primas, certo? O segundo ponto que eu coloquei aqui é a energia a vapor. Como eu já falei, a energia a vapor ajudava as máquinas a terem menos necessidades de mão de obra humana, tá? Terceiro, o setor textil. O que é o setor textil? São as máquinas que operavam as lãs, certo? Então, para fazer tecidos. Então, as máquinas começavam ali a serem criadas especificamente para isso, certo? A quarta questão que eu coloquei aqui, o quarto ponto muito importante, para mim o mais importante, é a formação do proletariado. O que é isso? O proletariado nasce como uma classe de minoria, tá? Uma classe de mão de obra. Proletariado quer dizer trabalhador, quer dizer peão aqui pra gente, né? Então, o que é que acontecia com esses proletariados? Exploração, muita exploração, salários baixíssimos, mão de obra infantil e feminina. Por que infantil e feminina? Porque era mais barato. E lembra que eu falei das máquinas de lãs? Isso mesmo, muitas das vezes, né, as lãs ali se entrelaçavam. E quem é que tinha as mãozinhas mais delicadas para ir lá e tentar consertar as máquinas que ainda tinham uma deficiência científica muito grande, porque a tecnologia estava começando dando seus primeiros passos? Isso mesmo, as crianças e muitas das vezes as mulheres. Nessa época, gente, foi surreal, né, as decapitações que tinham, porque quando as crianças iam ali tentar resolver o problema da máquina, a máquina voltava e cortavam dedos, mãos e etc. A quinta a gente chama de alienação. Que processo é esse de alienação? Eu coloquei aqui para tentar explicar mais facilmente para vocês. O operário não tinha consciência. Quando aquele produto chegava no final, quando aquele tecido ali se criava no final, ele não tinha consciência do papel dele naquilo, ele não se identificava com aquele tecido, ele não foi ele que fez, ele pensava, não foi eu que fiz, foi a máquina, e etc. Esse processo a gente chama de alienação porque é a falta de consciência do proletariado de que ele tinha sim uma participação importantíssima naquele processo todo, tá? E a sexta, e uma das mais importantes também, é a construção de cidades em volta das fábricas. As pessoas começaram a sair dos campos e ir para as grandes cidades, ocupando as grandes cidades, fazendo casas, fazendo barracos, como a gente chama, para ficarem perto ali do seu trabalho. Então, junto com isso tudo, vem o quê? Vem a falta de saneamento, vem a falta de educação, vem ali doenças, pandemias e etc. Lembrando, no século XVIII a gente ainda não tinha, tá, total entendimento sobre tecnologia e ciência. Então, foi um período muito, muito pesado.
A gente vai falar um pouquinho disso no próximo vídeo. Eu espero que hoje vocês tenham pegado aí o fio do que foi a Revolução Industrial para a gente continuar depois, né, com o nosso assunto.